Olá, eu sou a professora Larissa Eugenberg, do curso de Artes Visuais no Centro Internacional Uninter, e hoje venho realizar a apresentação denominada A expressão da arte abstrata, cores e formas na obra de Kandinsky, que foi elaborada pela estudante de licenciatura em Artes Visuais, Renata dos Anjos Caetano Antunes, com orientação minha, né, professora Larissa Priscila Breda Filgenberg, tendo como ponto de partida o foco na análise da obra de arte abstrata de Vassily Kandinsky, com ênfase nas cores e formas que caracterizam suas criações, e tendo como problema central de que forma a obra de Kandinsky pode inspirar aprendizes de pintura a desenvolver uma arte que seja ao mesmo tempo expressiva e autoral, especialmente considerando que muitos iniciam sua jornada artística reproduzindo obras existentes. Como objetivo geral, nós temos investigar como a abordagem de Kandinsky pode desafiar a noção de que a pintura deve aderir a padrões rígidos para ser considerada arte. Ou seja, a gente não precisa ter uma obra mais, digamos assim, realista para que os estudantes, os alunos de pintura aprendam a pintura. Eles podem partir de outros padrões menos rígidos, digamos assim, ou abstratos. Entre os objetivos específicos, então, se destacam analisar a experiência de Kandinsky com a arte abstrata e como suas práticas desafiaram normas tradicionais, investigar a relação entre música e criação artística em seu trabalho, e examinar como a paleta de cores utilizada por Kandinsky contribui para a expressividade da arte abstrata, culminando no desenvolvimento de uma obra abstrata inspirada nas técnicas e teorias de Kandinsky. E para alcançar esses objetivos, a pesquisa adotou e adota uma abordagem qualitativa exploratória, utilizando relatos de experiência da pintora, que é a estudante Renata, como principal fonte de dados. O estudo, então, se fundamenta na teoria da pintura abstrata e apoia-se metodologicamente nas obras de Gil e Mussi et al. Com relação à pesquisa, então, nós temos aqui dois livros bem importantes do Kandinsky que foram examinados. Um se chama Do Espiritual na Arte e o outro Ponto, Linha e Plano ou Ponto e Linha sobre Plano, a depender da tradução. O primeiro, do Espiritual da Arte, o Kandinsky reflete sobre a relação entre a forma e a cor, entre a pintura e a música, e se esforça por definir o valor expressivo das formas e das cores. Cada cor, ele dizia, tem sua própria qualidade e determina sua impressão particular. O amarelo é quente, nervoso, irritante. O azul é tranquilo, sério e frio. O vermelho ardente, apaixonado e vil. O verde estático, passivo. E ainda que o branco evoque um silêncio preenche de força oculta, o negro é um silêncio sem futuro. Então, aqui a gente consegue compreender que Kandinsky traz essa relação das cores com os sentimentos, e ainda nesse livro ele traz essa relação muito pontual entre música e artes visuais, que há sim essa relação imagem e som, e ao mesmo tempo ele traz as questões de valor de expressão do próprio artista. Já no livro Ponto e Linha sobre Plano, ou Ponto, Linha e Plano, Kandinsky ele oferece uma análise metodológica detalhada sobre os componentes mais elementares da pintura, o ponto e a linha. Ele explora, então, como sem esses elementos a pintura se torna impossível. A gente precisa desses dois elementos base para que exista a pintura. Primeiramente, então, Kandinsky analisa cada um desses elementos em sua forma mais pura, mais básica, sem suporte material. E depois ele relaciona cada um a uma superfície, que é o plano. Tanto a linha quanto o plano são discutidos como entidades abstratas e geométricas, formando a base para uma variedade de pesquisas e práticas subsequentes. Essas ideias foram amplamente adotadas por outros artistas e educadores, principalmente no campo da matemática, mas também em outros campos. Ou seja, o trabalho do Kandinsky acaba se tornando interdisciplinar. O estudo do Kandinsky, principalmente, acaba se tornando interdisciplinar. E a gente percebe aqui, então, que existe essa possibilidade de relação entre a aprendizagem da pintura de uma forma mais abstrata, menos realista, digamos assim. Dessa forma, a gente compreende que existem diferentes estilos de pintura
E é possível apresentar aos alunos de pintura uma possibilidade, além do que simplesmente saber relacionar os elementos pictóricos e pintar, ou fazer uma cópia de algo. Levá-los à experiência de transmitir a sua mensagem através da arte de pintar, despertando nesses estudantes, nesses alunos, a criatividade e a expressividade. Para que eles criem de forma criativa e expressiva, não é necessário deixar a técnica de lado, não é que eles vão simplesmente fazer por fazer. Não é à toa que o Kandinsky traz o ponto e a linha como básicos, né, na aprendizagem da pintura. Mas inclui-se ao fazer artístico técnicas e teorias, sem as quais a prática se torna irrelevante, torna-se apenas uma cópia. Por fim, a arte abstrata surge como uma abordagem viável no ensino da pintura, sem a necessidade de escolher entre elementos mais realistas ou abstratos, já que ambos têm seu valor e não há uma forma certa ou errada de pintar ou de aprender a pintura. Com base nessas experiências, nas experiências anteriores, nas teorias estudadas, considera-se então que é evidente que a integração entre técnica e compreensão dos fundamentos básicos, juntamente com a expressão emocional na pintura, é crucial. As obras e técnicas de Kandinsky, então, ampliam as possibilidades no campo da arte, especialmente na pintura, demonstrando que a beleza e o valor artístico são subjetivos, dependentes da interpretação individual de cada espectador, ou seja, cada espectador aprenderá de uma forma. Com base, então, esse trabalho teve como base aqui apresentado, né, mais alguns autores, mas que a gente apresentou aqui, o Gil e Musser al, com relação à metodologia, e os dois livros, então, de Kandinsky, do Espiritual na Arte e Ponto e Linha sobre Plano. Agradeço.